7h31 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro, já anunciamos aqui, está no portal folha1.com.br, um acidente com um caminhão, aliás, o motorista morreu também, não é, Arnaldo? E o ajudante, pelo que você comentava, e foi despejado aí no rio, no córrego, né, Pratinha, que dá acesso ao rio, que desemboca no rio Muriaé, que por sua vez joga suas águas aqui no Paraíba do Sul, né? Foi um produto que inclusive monoetileno glicol, estava pesquisando aqui, ele é inodor, é uma espécie de álcool, né? Anticongelante, muito usado aí nesses produtos para radiadores de carros, em óleos, também de alta complexidade aí para fábricas e essa coisa toda. E ele tem um detalhe, é incolor, inodoro também, né? E é com gosto adocicado. Negócio complicado. Alta possibilidade de contaminação, norte e noroeste em alerta. Bom, o programa de hoje tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Temos o prazer de receber aqui o Jorge Fernando Issa, secretário de Obras e Serviços de São João da Barra. O Jorge Fernando Issa, muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Vou usar até uma frase do Arnaldo, oportunidade ímpar aí para que você possa pontuar e esclarecer situações aí que a gente tem a cobrar de você aí, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. A gente está aqui, bom dia, ouvintes aí da Folha da Manhã. A gente está aí à disposição para prestar os esclarecimentos necessários para que a gente dê resposta, né, aos anseios da população com relação à situação atual da São João da Barra e principalmente em relação à iluminação pública e em relação aos buracos que se encontram abertos aí devido a uma série de fatores, chuva e também a uma falta de manutenção. Secretário, vou começar com iluminação, já que estávamos conversando aqui, acabei de ver o Diário Oficial também, como você mesmo pontuou, que tem novidade em relação à iluminação. Na sessão da Câmara da semana passada, o vereador Analiel levantou ali um pedido trivial, né, de troca de refletor em campo de futebol no Açu, mas desse pedido trivial surgiu uma discussão muito mais ampla dos vereadores criticando a questão da falta de iluminação pública. Eles pontuaram que 3 datas foram apresentadas por você a eles e essas 3 datas não foram cumpridas para a contratação de uma empresa para solucionar essa questão. Já o vereador Eliso trouxe números, falou em 5 mil pontos de iluminação apagados numa cidade de uma extensão territorial pequena, que é algo muito relevante, e Eliso classificou até como problema de segurança pública. Bem, o que levou a essa situação, no seu ponto de vista, foi falta de manutenção mesmo, faltou equipamento para trocar, o que faltou, o que aconteceu para chegar a essa situação e qual a solução que está sendo traçada? Bem, a situação chegou a esse ponto porque a gente tem que ressaltar, eu não gosto muito de olhar para trás, né? Mas algumas coisas geram consequências, né? A Prefeitura de São João da Barra teve até o final de 2020, antecipadamente, até março, abril de 2020, ela tinha uma empresa terceirizada de iluminação pública. Entretanto, como é notório, né, a pandemia acabou afetando seriamente as finanças do município e a prefeita teve que tomar algumas atitudes. Ela conseguiu reduzir alguns contratos e outros não conseguiu. O de iluminação pública foi um deles. E essa falta desse contrato terceirizado de iluminação pública acabou acarretando uma deficiência nossa para dar manutenção a todo o parque de iluminação pública. Então, isso foi uma consequência que realmente foi uma questão assim, de priorização. A gente pode falar mais para frente sobre as prioridades que a Prefeitura teve que tomar, as atitudes drásticas que ela teve que tomar. A gente pode falar sobre o Centro de Emergência de Controle de Coronavírus, que é o único na região, o Hospital de Campanha, que é o único na região que foi ativado. Enfim, toda essa assistência, esse arcabouço social de saúde, de educação e assistência social. E quando a gente assumiu, né, no início do governo,
foram as prioridades que ela elencou, né? Ela disse que não podia faltar saúde de maneira nenhuma, a gente estava numa pandemia, chegamos a ter 4 mil casos no Brasil de mortes diárias. João da Barra sempre teve um atendimento diferenciado para a população, a parte de educação, enfim, podemos falar sobre isso mais para frente. Mas focando na sua pergunta, a gente, isso foi uma consequência, logicamente, de uma falta de recursos para que a gente pudesse investir. A iluminação pública em São João da Barra, a arrecadação é deficitária, a prefeitura gasta muito mais do que arrecada, e realmente a gente teve no início do ano, a gente conseguiu contratar um caminhão para fazer uma manutenção. A gente sabe, você mencionou aí sobre os problemas que a gente tem, assim, nós conversamos sobre problemas licitatórios, né, de impugnação de edital, porque houve uma mudança do decreto da nova lei de licitações. Há uma nova lei de licitações, que era uma lei antiga, que foi modernizada, e ela acabou gerando uma certa demora, um impacto de a gente se adaptar a ela. A prefeita fez um decreto de adesão já colocando parâmetros muito rígidos na licitação para que a gente possa fazer de controle, de termos de referência, de especificações, e realmente isso demandou algum tempo. Mas, finalmente, aí a gente conseguiu, hoje, né, em primeira mão, aí, você está recebendo essa notícia, foi publicado no Diário Oficial, nós compramos o material, fizemos uma licitação de material, começamos a receber esse material agora a partir do meio agora de outubro, né, a partir do dia 10 de outubro. Nós compramos aí em torno de 7 mil lâmpadas, compramos material, relevo, aí tem todos os acessórios para essas lâmpadas acenderem, são relé fotoelétrica, reatores, fios, cabos, conectores, né? E a questão que você comentou também a respeito do parque de iluminação, hoje nós temos 11.300 pontos de luz no município, e realmente 5 mil são quase 50%, são 40%, em torno de 40% a 45% dos pontos com problemas. Mas nós vamos fazer um mutirão aí nesses meses agora de novembro e dezembro, porque também o verão está chegando, a gente tem que ter, como você bem falou, a questão de iluminação pública não é só a luz, é a questão de segurança também, né? A gente se sente um pouco desconfortável, sujeito mesmo a ações de vândalos, se a gente não tem uma iluminação pública de qualidade. Essa empresa, primeiro tem um questionamento aqui já de ouvintes, inclusive, em relação a essa questão. Nós estamos falando da cidade de um orçamento de 435 milhões estimado para esse ano, numa população bem pequena. E você usou a questão do corte de verbas para alguns setores devido à pandemia, né? Qual orçamento que você trabalha neste ano mesmo com a pandemia? E a outra questão é com relação a essa empresa. A empresa, pelo que eu vi aqui, é a Talimac, né, conhecido, é a empresa da cidade, o Robinho, pessoa conhecida, estava até assistindo a gente, não sei se ainda está, um amigo da gente, irmão lá da Irmandade Nossa Senhora da Penha. Está em outras cidades, eu vi na TV, que estava em Friburgo também, a Talimac está fazendo a questão de iluminação pública. Quando que a Talimac bota a equipe na rua já para começar essa troca? Já tem um prazo? Então, a gente, ontem quando foi homologada a licitação, foi homologada ontem, nós fizemos uma reunião e eu já dei a ordem de início a partir do dia de hoje para ele poder começar já a fazer os serviços de instalação. A gente tem toda uma preparação para fazer, porque é um serviço muito especializado, nós temos normas rigorosas que têm que ser cumpridas, com admissão de pessoal, treinamento de pessoal, que nós vamos trabalhar com energia, então a gente tem que ter um pessoal qualificado. Algumas limitações a gente tem, quando está chovendo, a gente não pode fazer alguns serviços, porque há o risco de haver um choque elétrico. E ele me afirmou que está em processo já de seleção de pessoal. Tem hoje a gente sabe o rigor que tem para você admitir, tem os exames admissionais, tem treinamento de segurança, preparar o equipamento, os veículos todos para serem analisados. Então, a partir de hoje, a gente já tem algum material disponível para ele começar. Naturalmente, ele vai se preparar e ficou de me dar uma data. Nós estamos tentando fortemente que ele já comece a partir de hoje, mas ele está se preparando e certamente, o mais breve possível, a gente vai iniciar o serviço. Nós temos aí um feriadão agora, né? Em dia 28, nós temos foi o dia do funcionário público, foi postergado para o dia 29, e a gente só vai voltar no dia 3, porque nesse meio tempo a gente tem um dia de finados, no dia 2 de novembro,
nós temos aí um recesso, né, no dia 1º de novembro, então a gente agora está nos preparativos, separando o material, preparando a logística toda de por onde a gente vai começar e quais são os lugares que estão com mais deficiência na iluminação, e para começar aí firme, com vários caminhões para a gente poder, nesse mês de novembro e dezembro, já estar preparado aí para o verão. Então, a expectativa é que até a virada do ano, desses 5.000 pontos, pelo menos quantos já possam estar recuperados? Então, a gente tem material para recuperar tudo, né? Mas acontece que a gente tem uma dinâmica, às vezes a gente começa a reparar um e o outro dá problema, né? Tem um detalhe que é característico: o São João da Barra está numa zona litorânea, né, de alta agressividade. Então, o serviço de manutenção é muito exigido, porque há uma deterioração muito grande nos materiais e nos seus componentes. Mas, às vezes, não é a lâmpada que queima, às vezes é o reator que dá problema, às vezes é o fio, enfim. E também tem a questão, Arnaldo, assim, a Enel tem sido nossa parceira em tentar atender às nossas dificuldades com relação à iluminação, que não é da iluminação pública, mas é a iluminação da concessão deles. Mas eles têm algumas coisas, eles têm também objeto de muito curto de cabo, então às vezes falta energia para usar a rua dos casas escuras. Aparentemente a população cobra da prefeitura essa questão de iluminação pública, mas o problema ali não está, houve roubo de fios ali que não, assim, então é responsabilidade da Enel, mas a gente sente que isso não só é ali, mas em outros lugares também. Às vezes um fio solta alguma coisa e a primeira coisa que a luz apaga, pensa-se que é a iluminação pública, mas nem sempre é. Não estou me eximindo de responsabilidades, mas nem tudo que acontece em relação à iluminação pública se refere somente à prefeitura, né? A gente tem que separar um pouco essas coisas também, né? Mas eu sei que não estou transferindo a responsabilidade, estou apenas explicando, né, que a gente tem também outros fatores que contribuem. Então, voltando à sua pergunta, nós temos material suficiente para repor e funcionar todo o parque de iluminação. Realmente a gente tem um critério de manutenção de lâmpadas que vão, a gente faz um ponto, faz uma rua, troca tem uma antiga funcionando, a gente termina essa antiga, dá problema, a gente tem que voltar lá. Então, a gente tem assim material suficiente para a gente fazer essa reposição, e aí temos 1 ou 2 meses para poder fazer isso e voltar São João da Barra a ter a iluminação eficiente. Se o Robinho estiver acompanhando a gente, vou até pedir aqui, no ar mesmo, ele sempre está acompanhando o programa, puder passar mais ou menos aí um planejamento enquanto empresa, de quanto tempo consegue resolver essa situação, seria importante também para a gente informar a população, até para as pessoas, né, ficarem aí já atentas a partir de quando vai estar funcionando, qual o planejamento dele enquanto empresa, a partir da ordem de serviço, é claro, da prefeitura. Quando que a empresa vai estar preparada? Então, se o Robinho estiver ouvindo a gente. Mas vou voltar ali a um questionamento que eu fiz anterior em relação ao orçamento, Jorge. Como eu falei, o município vem aí com 430 e poucos milhões neste ano. Tem vereador que fala que vai chegar a 500, né? E saiu um índice de gestão fiscal da Firjan recente, por exemplo, que apontou que o município é um dos melhores na região na gestão fiscal, em 3 indicadores. O único que figura entre os piores, ficando na frente apenas de Campos, é justamente investimento. Ou seja, está parecendo que tem pouco recurso para a obra trabalhar e investir em serviços aí para a população. Há um contingenciamento em relação à Secretaria de Obras? Como que está essa situação em meio à pandemia? Você bem falou, né? O município ficou em 7º lugar, entre os 77 municípios que foram avaliados, né? E esses 3 quesitos, que foi a economia, tá? O pessoal, isso foi que mais se destacaram para ela chegar nessa posição. Realmente, o investimento nem tanto. A gente tem que remontar aí realmente a diretriz adotada pela prefeita, e eu queria falar um pouco sobre isso também, a respeito das medidas que ela teve que adotar com relação à pandemia que aconteceu e que não foi só em São João da Barra, não foi só no estado do Rio de Janeiro, não foi só no Brasil, nem, não foi só no mundo, né? Todo mundo envolvido com isso. Então, qual foi a concentração? Imediatamente a prefeita tomou, a gente tinha uma UPA lá montada, ela transformou essa UPA em um hospital de campanha, em pouco tempo. E ali nós temos leitos de UTI, leitos de internação, enfermaria. Ela priorizou, não falta medicamento. Ali também a gente tem
uma certa humanização com os parentes. A gente tem, assim, hoje você sabe que não tem muito acesso às pessoas que falecem de Covid, elas têm que ser lacradas, as pessoas não têm nenhum acompanhamento. Lá nós temos uma pessoa responsável por receber as famílias, a gente faz uma espécie de um velório virtual, que a pessoa libera o corpo, faz presta as suas últimas homenagens, né? Enfim. Além disso, a gente lá criou um centro de reabilitação para as pessoas que têm sequelas da Covid, né? Então, a gente tem o que o pessoal chama de um covidinho, né? Que é onde a gente faz a triagem das pessoas que chegam com alguma dificuldade, e aí a gente classifica se há necessidade de internação, se não há necessidade de internação, ali já recebe o primeiro atendimento, quando é necessário, já são encaminhados para esse centro de vigilância, hospital de campanha. E as pessoas que saem, nós temos índice de recuperação muito grande, você acha que acompanha aí, né, as notícias lá, né? E essas pessoas pós-Covid também recebem toda essa questão de ter um acompanhamento nas sequelas, porventura sequelas que tenham acontecido. Quando esse índice fala em gasto de pessoal, teve uma redução, o município se destacou entre os 77, isso é característico das poucas nomeações que a prefeita fez. Hoje, praticamente, a gente foram nomeados secretários, subsecretários e alguma outra pessoa, mas uma redução drástica, porque dentro das prioridades da prefeita que ela elencou, ela falou em questão de saúde, questão de educação, questão de assistência social. Na saúde, nós já falamos. Na educação, ela implantou um sistema de aula remota, deu um tablet com acesso à internet para cada aluno, e pensando que os alunos quando iam estudar, eles tinham alimentação. Então, ela deu um kit alimentação, um kit higiene pessoal, um kit de limpeza, em que cada aluno matriculado, são 9 mil alunos, cada aluno matriculado na rede pública recebe esses kits. E se a família tem um filho matriculado, recebe um kit. Se ela tem dois kits, três kits, ou seja, há uma preocupação do prefeito que essas pessoas fiquem em casa, mas também elas se alimentavam na escola, e hoje elas estão se alimentando em casa. Nós temos a Secretaria de Assistência Social também, que distribui cestas básicas, né? Nós temos o cartão cidadão, nós chamamos o cartão cidadão, em que esse cartão ele funciona estritamente em São João da Barra, ou seja, serve para fomentar o comércio em São João da Barra. E nós temos, além desses programas, nós temos aí o aluguel social, todo um arcabouço que a prefeita criou, visando a saúde, a segurança, a segurança social das pessoas. E a consequência da crise, né, com isso, realmente, outra coisa que eu não falei, mas ela priorizou sempre o funcionalismo público. Hoje, todo funcionalismo recebe antes do final do mês, quer dizer, no último dia do mês, no mínimo, ela está recebendo seu salário em dia, quem paga as contas da prefeitura em dia, isso habilita ela a ter crédito da praça, crédito de verbas que podem vir de outros, do governo federal ou do governo estadual, enfim, tem todo esse suporte. Então, ela teve que priorizar algumas ações. E nesse tempo, esse contingenciamento para a Secretaria de Obras e para outras secretarias também acabou fazendo com que a gente tivesse tanta eficiência e capacidade de suprir essas deficiências que a gente tem no município, principalmente, né, as que são mais visíveis, né, assim, são a questão de iluminação, a questão de tapa-buraco e a questão de quando há uma chuva muito grande, a gente fica com esses problemas agravados, né? Se você me permite, Arnaldo, só colocar aqui na pauta aí uma questão. O senhor falou sobre os investimentos na saúde, justamente no combate aí à pandemia, mas todos nós somos sabedores de que o governo federal também enviou e envia uma verba especial para o tratamento da Covid-19. São João da Barra não tem essa verba? Como é que ficou essa parte? O senhor tem acesso a essa informação? Porque precisou tirar da obra para levar para a saúde? Eu não entendi bem. Não, sim, o governo federal envia verbas. Eu não tenho, assim, os números que são remetidos do governo federal, essa é a parte da saúde que poderia passar esses números, mas
com certeza, ela não é suficiente para que ela possa fazer todo esse investimento, né? Quando a gente fala, quando você bem falou, né, de ir para a saúde, mas não é só a saúde, né? Nós temos a educação e temos essa assistência social que consome boa parte dos recursos. Então, sinceramente, eu não tenho os números aqui em mãos do que entra, de quanto é de cada um, mas a gente sabe que a prefeitura não foi só a pandemia, também foi as consequências da pandemia na questão da educação. Nós temos 4.500 famílias que estão recebendo algum tipo de auxílio da prefeita. E isso não é da verba da saúde, isso é verba própria do município. Então, não dá para a gente dizer que a saúde é responsável por tudo. Quer dizer, a verba federal da saúde pode suprir a saúde, talvez não com 100%, eu realmente não tenho esse número, mas tem todo o arcabouço social que acaba carreando esses recursos, os orçamentos, e a gente vai fazendo o que é possível. A gente tem, agora com a pandemia, a gente já está tendo uma maior segurança, né? A gente já está tendo muito menos casos, ela não vai desguarnecer com contingência, uma prontidão para o atendimento da população, já vista que a gente pode ter ainda, e a gente está vendo em outros países que já passaram pelo que a gente passou, que talvez tenha já vendo uma nova onda, mas ela vai estar preparada. Mas, nesse momento, eu acho que agora a gente tem que pensar realmente nesses investimentos, e já começamos com essa compra desse material para fazer a contratação da empresa, também com relação ao tapa-buraco, a gente já comprou o material, já está chegando o material, e nós vamos agora contratar as máquinas para fazer os serviços de tapa-buraco. Eu queria voltar um pouquinho essa questão econômica, né? Até que a gente está abrindo aqui o leque, saindo um pouco só da questão da iluminação, que já tem uma informação relevante. É porque, se a gente pegar a arrecadação de São João da Barra em 2020, é considerável uma queda na fonte royalties. Nós tivemos até participações especiais zeradas aqui, como aconteceu aqui em Campos também, um ano totalmente atípico. Agora, 2021 é um outro ano atípico também, porque commodities se eleva, as royalties sobem, e isso gera um royalties muito mais alto, inclusive com recorde de arrecadação no país. Minha pergunta são duas perguntas no caso. Uma, houve lá atrás uma determinação de percentual de corte dentro da sua secretaria para trabalhar dentro desse período de pandemia? Outra, com essa retomada aí de uma arrecadação mais alta de royalties, participação especial, além de ISS, que o Porto do Açu está arrecadando mais, inclusive com o início da operação da GNA, há perspectiva de um aporte maior na sua secretaria para atender essas demandas? Sim, a gente agora, né, a gente já pode, nós temos que começar a nos planejar. A gente estava, Arnaldo, em muitas incertezas, né? A gente tem que pensar que é uma responsabilidade muito grande da gente e do município, né, em ter a capacidade e a reserva de poder investir, de poder manter esse estado de prontidão com relação às despesas com a pandemia, né, causadas e geradas pela pandemia, despesas que a gente fala não só com saúde, mas com educação e assistência social. Então, realmente hoje a gente aponta para a recuperação, o petróleo vem subindo aí ao longo do tempo, realmente isso aumenta, só que assim, o dinheiro a gente não consegue, né, que nem o nosso talão de cheque está no banco, a gente não consegue pegar esse dinheiro e usar imediatamente. A gente tem toda a questão de orçamento, a gente saiu com um orçamento definido no início do ano e a gente pouco pôde executar desse orçamento. Então, agora que a gente tem, vamos dizer assim, uma segurança maior, olha, nós podemos realmente, com esse aumento de arrecadação, a gente pode contratar. E a gente não fala só da minha secretaria, não posso falar só da Secretaria de Obras. Sei que hoje o foco é obras, né? Mas a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, que demanda muitos investimentos, né? A gente tem a Secretaria de Transporte, enfim, nós temos outras secretarias que são necessitadas também de ter esse aporte financeiro. Então, eu acho que agora a prefeita, ela já nos falou que, na última reunião, ela fez algumas cobranças e tenho certeza que agora, com a gente tendo essa boa notícia, com poucos casos de Covid, poucos casos de ainda óbito, a gente está acompanhando aí, nós tivemos uma diminuição sensível, menos casos, novos casos, menos óbitos, e agora a gente consegue fazer um planejamento, né, ver esse orçamento, disso que está aí, nessa recuperação, a gente fazer uma distribuição e começar realmente a trabalhar. Hoje sua pasta trabalha com quanto?
em média? Orçamento. Então, o orçamento no início do ano da Secretaria de Obras estava em torno de 10 milhões de reais. Mas, assim, a gente tem que ter, assim, por exemplo, tem uma conta muito pesada, que é a conta de energia. Hoje a gente paga 1.200.000 por mês de energia no município, entre prédios próprios e iluminação pública. Mas aí é um déficit, então, né? Oi? Só aí é um déficit, então você vai pagar. A iluminação pública, a gente recebe hoje, nós temos, se não me engano, nós cobramos R$ 3,50 em cada conta de luz para a iluminação pública. A gente tem uma arrecadação mensal com iluminação pública em torno de 100 mil reais. 90, depende aí, 90, 100, é o que arrecada e que entra no município. Mas sai do município para a iluminação pública, para a conta da energia da iluminação pública, é em torno de 500 mil reais. Então, altamente deficitária, né? E, quanto a isso, a gente tem que tomar algumas medidas, né? A prefeita pensa realmente em começar a implantar também a iluminação de LED, né? Ela está nos orientando para começar a pensar em modernizar o parque com essa iluminação, e praticamente os recursos nossos são direcionados para isso, e a gente tem que dar uma assistência para as outras secretarias, né? Nós temos prédios próprios que necessitam de manutenção. Então, a gente está sempre consumindo o nosso trabalho, né, com atendimento a essas secretarias nas atividades de manutenção. Então, boa parte do orçamento é consumida com isso. Mas, para investimento, a gente tem agora alguns investimentos para fazer, a gente tem umas parcerias com o governo federal, com o governo municipal, e a gente pode agora, a partir de agora, a gente, algumas parcerias já existem, né, em obras que estão sendo executadas, e também em programas que vão ser reativados, de obras que foram paralisadas e obras novas que a gente vai oportunamente anunciar aí, a questão de praças, de postos de saúde, que nós vamos fazer, e recuperação de estradas vicinais e asfaltamentos, etc. Na questão aqui da iluminação, né, eu estou olhando aqui o contrato, ele fala que o valor é de R$ 96.995,40. Esse contrato tem validade de quanto tempo? O contrato inicialmente tem validade de 30 dias, mas a gente tem que expurgar desses 30 dias, né, os dias que a gente não vai trabalhar, que são os dias de sábado, domingo, feriado, né? Então ele tem um contrato de horas. São 176 horas por equipamento, são 8 horas por dia, são 22 dias úteis, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que a gente consiga chegar aí até novembro, que é o tempo que a gente tem para fazer uma nova licitação, para poder passar o verão e o mês total de dezembro, no finalzinho de dezembro, janeiro e fevereiro, e a ideia da prefeita é a gente fazer um contrato de 6 meses para os próximos 6 meses. Estamos preparando o edital para fazer essa licitação, para colocar aí na rua. Onde está, como você mesmo falou aí no início, né? Eu não lembro se a gente falou aí no intervalo aí, né? É um contrato que a gente tem que fazer muito bem feito, é sujeito a impugnações, TCE pede informações, é um processo que a gente vai ter que trabalhar muito em cima dele para estar a tempo e hora aí para poder, logo depois desse contrato, a gente começar, em seguida, continuar com o serviço. Jorge, eu sinceramente fico muito preocupado até com como você vai administrar essa secretaria, porque um orçamento de 10 milhões, você está me passando aqui que você gasta um valor de cerca de 1 milhão de iluminação. Todo esse recurso de iluminação sai da sua pasta, só para ficar claro? Entendi. Todo esse pagamento de iluminação sai do orçamento da sua pasta? É do orçamento da minha pasta. Inclusive dos próprios municipais, toda a iluminação? Sim. Mas, assim, a questão, eu tenho isso inicial, né? Mas à medida que a gente vai progredindo, a gente vai fazendo suplementando, vai fazendo as dotações orçamentárias. Quer dizer, a gente vai suplementando essas verbas, né? E vai pedindo, né? Não quer dizer que eu tenho 10, eu tinha, por exemplo, na iluminação, eu tinha 5 milhões. Aí, sabe, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acabou o dia. Não, a gente vai fazendo as suplementações e pedindo ao longo do tempo, porque, como eu falei, a gente estava contingenciado com o orçamento. Então, à medida que a gente vai tendo esses excessos de arrecadação e vai entrando dinheiro, a gente vai suplementando na necessidade da Secretaria de Obras, de forma que a gente possa não ficar devendo. A gente está ainda, estamos assinando agora um contrato de parcelamento de coisas antigas, remontadas de outros governos. Infelizmente isso aconteceu, né?
e a gente tem que estar honrando esses compromissos, né? Mas a questão é, o dinheiro está para o ano todo, dá, mas a gente vai fazendo suplementação de modo que o basicão, né, as necessidades, as prioridades sejam atendidas na secretaria. Mas... porque da sua secretaria sai também o recurso para pagar o lixo, né? A coleta de lixo, que é outro. Não, a secretaria... Sai do meio ambiente. O meio ambiente, tá. Isso é o meio ambiente. Então, a gente vai suplementando. Então, a gente teve, assim, alguns recursos que foram liberados para essas manutenções urgentes que tem. Infelizmente, a gente tem, né, a manutenção dos prédios próprios da prefeitura, que é uma lâmpada, tem uma pintura para fazer. Agora nós estamos nos preparando aí, porque vem finados agora, nós estamos preparando cemitérios, pintando, colocando. Então, a prefeitura não está de todo parada. São serviços que não aparecem. O que aparece realmente, né, é a questão da iluminação pública, é uma coisa que é forte, né, é visível, né, e a questão do topa-buraco também, que é uma coisa que atrapalha muito. Mas a secretaria não está parada, ela está fazendo alguns trabalhos. Nós temos obras em execução, né, enfim, nós temos asfalto lá que está sendo feito lá em Barcelos, né, nós temos o posto de saúde Cajueiro, que foi reformado há pouco tempo, nós temos a escola, a creche Nossa Senhora Aparecida que foi feita, a escola de Palacete, né, enfim, a gente tem feito coisas que realmente, devido a esse grande problema, esse grande ruído que dá, e com toda a razão da população, referente à iluminação pública, certas coisas ficam ofuscadas em função disso. Então, a gente vai, sempre que é necessário, a gente solicita uma suplementação no nosso orçamento para a gente poder caminhar. Só para fechar esse bloco, Nogueira, a gente já ultrapassou aqui o horário, mas para fechar essa parte de iluminação, e no próximo bloco eu queria falar com essa questão de ruas esburacadas e obras em andamento ou não em andamento, né, obras prometidas e que estão paradas, inclusive de outras esferas, como eu comentei lá no primeiro bloco, mas só para fechar essa questão da iluminação. Como eu vou voltar lá à fala do Eliso, dos 5 mil pontos, você mesmo colocou que chega a cerca de 40%, 45% dos pontos de iluminação da cidade. Em quanto tempo, sem uma manutenção, a gente chegou a essa condição? Quanto tempo a gente levou aí sem ter um serviço de manutenção na cidade e que ocasionou esse quase que um meio blackout, né? Porque quase 50% da cidade às escuras. Bem, como eu falei, né, a gente tinha um serviço contratado com uma empresa terceirizada até se não me engano, foi até março de 2020, se não me engano, foi até lá. Esse contrato, a prefeita tentou negociar para redução de valores, não foi possível, então ela resolveu realmente encerrar o contrato e nós imediatamente fizemos o que era possível com o que nós tínhamos para poder dar essa manutenção. Então, são problemas que realmente a gente tem lá no nosso histórico, reclamações que remontam até há mais de um ano, quer dizer, o serviço já prestado por uma empresa terceirizada não era 100% eficiente, a gente tinha um atendimento bom, mas não era 100%. Então, a gente já tinha uma demanda represada até o rompimento dessa terceirização. E agora, com esses poucos recursos que nós tínhamos uma sobra de material agora para 2021, que veio do exercício anterior, mas a gente não tinha o equipamento necessário para poder fazer a instalação desses materiais. Então, os materiais foram sendo consumidos, foi o tempo que a gente teve também para elaborar um pregão para a compra desses materiais por 6 meses. Agora nós compramos um material estimado para a duração de 6 meses. A gente já está preparando, a gente viu as dificuldades que a gente tem, porque quando a gente faz um pregão desse, é muito sujeito a impugnações e recursos de empresas, tem que ser julgado. Você vai falar sobre obras, né, sobre obras que a gente, inclusive, já licitou desde o ano passado, que nós não conseguimos colocar na rua ainda, fazer a contratação por uma série de motivos, que a gente vai falar mais na frente, né? Então, a gente tem que suprir, essa demanda é bastante tempo reprimida, né? Então, a gente tem que realmente dar uma resposta, e essa resposta vai vir agora, com essa contratação. Como você falou, a Tarimac, a empresa, a gente fez uma reunião ontem, terminou uma reunião quando já houve a homologação. Ontem à noite mesmo a gente fez uma reunião, a gente fez uma logística de ataque para os diversos distritos. Nós temos seis distritos em São João da Barra, e ontem nós já estamos dividindo em seis zonas, né? São 6 distritos, e a gente está já com uma programação feita para poder atacar de frente esse problema. Se Deus quiser, aí a gente já dá uma resposta à população nesse mês de novembro ainda.
Era isso que eu gostaria de saber também. Não tem problema, a gente toma um pouquinho do tempo do bloco seguinte, mas era justamente isso que eu gostaria de saber, secretário, porque o contrato é de 1 mês, né? Que na verdade, como o senhor já fez as contas, tem período aí de feriado, deve cair para 22 dias, 8 horas dia trabalhado. Como é que o senhor denominou aí agora logística de ataque? Como é que vai ser essa logística? Porque tem pontos que já tem mais de ano, também conforme o senhor falou, que estão queimados. Como é que vai ser o atendimento a essa demanda? Qual é essa estratégia? O senhor pode adiantar para a gente, por favor? Então, a gente vai começar fazendo o que a gente chama de um esforço conjunto por distrito, né? A gente não vai fazer assim, a nossa ideia, né? Nós temos as urgências, são as coisas são urgentes, vamos dizer, temos as prioridades que elas vão ser atacadas, mas a gente pretende colocar uma equipe forte, por exemplo. Hoje a maior demanda, nós temos 2 locais, né? Então, todos os locais têm necessidade da anotação, mas as prioridades que nós temos são no 5º distrito do Açu. Nós temos um problema dentro do Açu, nós temos um problema em Quixaba, nós temos um problema em Matuscu, quer dizer, naquela região toda a gente tem uma deficiência muito grande em questão de iluminação. A gente já mapeou todos os pontos. No Açu nós temos aproximadamente 500 pontos para serem feitos. Já está mapeado já, entre, não só lâmpada, né? Entre reator, lâmpada, célula fotoelétrica, conector, base para lâmpada, braço, tudo isso. Então, por exemplo, Açu está definido, temos Gruçaí, que realmente é uma demanda muito grande, né? Certas coisas a gente não vai poder resolver, que depende da Enel, mas o nosso gerente de iluminação, ele já está em contato direto com a Enel, passando essas informações de roubo de fio, de falta de conexão, que a gente não pode mexer na rede pública, mas a gente pode só cuidar da iluminação pública, tudo que se refere a problemas que não são da rede, né? Então, nós tivemos problema na Vida Atlântica, por exemplo, pensa-se que é exclusivamente, né, da prefeitura, mas ali nós temos transformadores com problema, nós temos na Rua do Sesc roubo de fio. Então, a gente está aí num planejamento de forma que a gente possa atender, a gente vai atender com certeza todos os distritos, mas a gente está priorizando aqueles que têm mais necessidade e também alguns pontos específicos que demandam uma atenção especial. Bom, se você me permite, são 8 horas e 9 minutos, quero só pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo. A você que nos acompanha aí, tanto pelas redes ou pelo rádio, continue ligado, a gente volta já a conversar com o secretário de Obras e Serviços de São João da Barra, o Jorge Issa, aqui conosco ao vivo no Folha no Ar, né? E daqui a pouco a gente fala, então, né, Arnaldo? Acho que a gente falou bastante sobre essa questão da iluminação, claro que pode voltar, sempre recorrente. Agora, com relação ao sistema de tapa-buracos também, é preciso ser feito um serviço aí bem extenso, né, para que esses buracos tem demanda aí de ano também de buraco. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Devido a